Fala galera, beleza? Tô de volta e é para falar de Libertadores da América. A competição internacional volta nesta terça-feira e depois de tanto tempo parada, é bom a gente dar uma relembrada nas situações dos times brasileiros. Bora lá? Roda a vinheta! Então vamos lá. Começando pelo grupo A, o grupo do Flamengo. O atual campeão da Libertadores venceu seu primeiro jogo fora de casa contra o Júnior Barranquilla por 2-1 e ganhou o segundo por 3-0 em casa contra o Barcelona de Guayaquil. Apesar de estar empatado em pontos, o Flamengo se encontra em segundo colocado do grupo e o primeiro é o Independiente del Valle. O Independiente del Valle que tem 6 pontos e 6 gols, ganhou as duas partidas por 3-0 e não sofreu nenhum. O Flamengo fez 5 e tomou 1, então o saldo é de 4 e por isso se encontra na segunda colocação. As outras duas equipes com 0 e o Flamengo e o Independiente del Valle, o seu adversário dessa semana, com 6. Então vamos falar desse jogo aí, Independiente del Valle e Flamengo. Essa foi a final da Recopa. O Independiente del Valle foi o campeão da Sul-Americana ano passado e o Flamengo campeão da Libertadores. No Equador o jogo foi 2-2 e quando veio para o Rio o Flamengo amassou 3-0 e aí o Flamengo foi campeão. Mas o que mudou da situação de lá para até agora? Jesus era o treinador, o Flamengo vivia um excelente momento e hoje não é a mesma coisa. O Domi vem implantando rodízio no elenco do Flamengo. Na última partida do Brasileirão perderam para o Ceará e o Flamengo ainda não se encontrou, não sabe quem é o time titular, diferente do Jesus que a gente tinha uma base, tinha os 11 titulares. O Domi falou que não tem isso, quem for melhor no treino é o que vai jogar a partida. E por isso, eu creio que nessa partida, por ser no Equador, o Independiente del Valle vai vencer. Vai ser 2-1 para o time do Equador. A partida vai ser na quinta-feira, 17 de setembro, às 9 horas da noite. Vamos lá. O segundo time brasileiro na Libertadores está no grupo B e é o Palmeiras. O Palmeiras, que está numa situação tranquila na Libertadores, venceu os seus 2 jogos fora do Tigre por 2-0 e em casa do Guarani por 3-1. O Guarani, que veio da pré-Libertadores e eliminou o arquirrival do Palmeiras, o Corinthians. Então lá o Palmeiras tem 6 pontos, o Guarani tem 3, Bolívar tem 3 e o Tigre não tem nenhum. O Palmeiras está num grupo considerado fácil e a sua terceira partida, fechando o turno, vai ser contra o Bolívar. O jogo é na quarta-feira, 16 de setembro, às 9h30. O Palmeiras joga fora, mas o Bolívar é o terceiro lugar no grupo. Eu acredito também que não... Pode ser um jogo difícil por ser na Bolívia, né? Mas eu vou apostar no Palmeiras. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras também. Vai ganhar fora de casa e vai ficar tranquilo. Apesar de o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo está meio irregular na temporada, eu acredito que leve a melhor, é mais qualificado que o Bolívar. O que mudou também do Palmeiras do começo do ano, que tinha feito 2 jogos na Libertadores, para esse Palmeiras de agora. O Palmeiras do começo do ano, do Vanderlei Luxemburgo, estava jogando com 2 volantes e 4 atacantes, como estava ainda com o Dudu. Hoje, como não conta mais com o Dudu, o Vanderlei tem optado por uma trinca de volantes, geralmente jogando o Patrick de Paulo, o Menino, e o Bruno Henrique ou o Ramires ali. Um meia, no caso praticamente está sendo o Zé Rafael, às vezes o Lucas Lima, e 2 atacantes, que é o Luiz Adriano e o William, Luiz Adriano e o Rony. Então mudou o esquema, mudou um pouco a forma de jogar por conta da perda do Dudu. Mas apesar de, como eu disse, estar um pouco irregular, ainda é o único time no Brasileirão invicto. Só empatou ou venceu. Vamos lá. O grupo C. Grupo extremamente equilibrado. É o grupo do Atlético Paranaense. Todos os times venceram uma e perderam uma. O Atlético Paranaense em casa venceu o Peñarol por 1-0 e
jogando fora de casa, perdeu para o Colo-Colo. O único gol do Atlético nessa Libertadores foi marcado pelo Guilherme Bissoli. E agora vai jogar fora contra o Jorge Wilstermann na terça-feira. É o primeiro brasileiro a entrar em campo pela Libertadores. Terça-feira, dia 15 de setembro, às 7h15 da noite. O Atlético Paranaense entra em campo. Comparado ao início do ano, o Atlético trouxe algumas peças, né? Conseguiu trazer de volta o Pedro Henrique, que era seu zagueiro no ano passado e voltou, tinha ido para o Corinthians e voltou. E também não tem a presença mais do Dorival Júnior, que era treinador na época. Vem tendo dificuldade no Campeonato Brasileiro, por conta também de ter perdido os seus principais jogadores na virada do ano. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense vai passar nesse grupo. É um grupo muito equilibrado, mas o Atlético jogando em sua casa é muito forte. Essa partida, por ser fora, eu vou apostar no empate. Vai ser um empate. 1-1, Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense. Agora vamos para o grupo que é considerado o grupo da morte, o grupo D, onde está o São Paulo. River Plate, São Paulo, LDU e Binacional. Nesse grupo, os mais cotados a passar de fase são o River Plate, São Paulo e a LDU. Mas o São Paulo perdeu a sua primeira partida jogando contra o Binacional. A equipe é considerada a mais fraca do grupo. O São Paulo foi jogar contra eles no Peru, pegou uma altitude de mais de 3.800 metros e perdeu para eles de 2-1. Agora, o River Plate e a LDU, quando forem enfrentar o Binacional lá, não vão jogar nessa altitude, porque lá está proibido de fazer, a cidade está proibida de receber jogos por conta da pandemia. Então o São Paulo acabou sendo prejudicado por conta disso, enquanto os outros concorrentes do grupo pela vaga não vão jogar numa altitude dessa, vão jogar em altitudes menores ou em locais até sem altitude. O São Paulo saiu prejudicado nessa. Mas no segundo jogo do São Paulo venceu a LDU, concorrente direto, por 3-0 e hoje enfrenta o River Plate na quinta-feira, 17 de setembro, às 7 horas, enfrenta o River Plate. Qual a diferença entre as equipes? O São Paulo já voltou, jogou o Campeonato Paulista, já está jogando o Campeonato Brasileiro, enquanto o River Plate voltou há pouco tempo a treinar. A equipe não está tão preparada fisicamente, teve poucos dias de treino e inclusive teve alguns casos de coronavírus no elenco, peças importantes. Esse é o jogo para o São Paulo vencer e assumir a liderança do grupo. Jogo em casa, né, e tem que vencer, principalmente em casa, contra esses adversários diretos, contra o River, já venceu o LDU. E agora quando pegar o Binacional, também tem que vencer. Mas por enquanto é outro grupo que está completamente equilibrado. 3 pontos todos, perderam uma e ganharam a outra. Enquanto o São Paulo perdeu de 2-1 para o Binacional, o River ganhou de 8-0 deles. Mas depois acabou perdendo para a LDU, que é a única vitória da equipe do Equador nesse grupo. Apesar disso, eu, como disse, acredito que o São Paulo vai ganhar do River pelo momento que as duas equipes estão vivendo. O Luciano não joga, porque na época ele era jogador do Grêmio, a gente já vai falar isso, mas ele foi expulso, pegou uma punição, foi expulso no jogo do Grêmio, pegou uma punição e não joga. Tem sido um jogador importante, muito importante para o São Paulo, né, fazendo gols, assistência, mas eu acredito que o São Paulo vai ganhar. Eu vou falar, como é um confronto difícil, 1-0 para o São Paulo. E vamos para o grupo E, o grupo da dupla Grenal. Se você se lembra, o Inter veio da pré-Libertadores após vencer a Universidade de Chile e o Tolima e ingressou nesse grupo que já contava com o Grêmio. Os dois times gaúchos venceram a sua primeira partida
o Inter venceu o Universidade Católica por 3-0 em casa, e o Grêmio venceu o América de Cali fora de casa por 2-0. A segunda partida foi o Grenal das Américas, o primeiro da história entre as equipes. E o placar não foi o que chamou muita atenção não. O que chamou a atenção foi 8 expulsões, 4 para cada lado. Vamos lá. No Grêmio foram Caio Henrique, PP, Luciano e Paulo Miranda. O Grêmio não sai tão prejudicado porque 2 já não estão mais no clube, que é o caso do Caio Henrique e do Luciano, e o Paulo Miranda é reserva. Então, de titular teria só o PP, claro que vai fazer uma grande falta, mas o Inter sai perdendo mais nessa, porque perdeu jogadores como Cuesta, seu principal zagueiro, Moisés, o lateral esquerdo titular, Edenilson, também é titular, homem de confiança, e o Praxedes, que é o único reserva. Então o Inter perde 3 titulares na Libertadores para esse confronto contra o América de Cali, quarta-feira, dia 16 de setembro, às 7h15, no Beira-Rio. O Inter vai fechar o turno em casa. Jogou somente no Brasil até agora. Jogou contra a Universidade Católica, aí jogou contra o Grêmio, na arena do Grêmio, mandou o Grêmio, e agora vai ter o seu segundo mando fechando esse primeiro turno. Depois só vai ter uma partida em casa, então para o Inter é fundamental vencer agora. Vencendo vai a 7 pontos. O Grêmio vai jogar fora, também na quarta-feira, dia 16, às 9h30, contra a Universidade Católica. E eu acho que o Grêmio vence o jogo também. O Inter fez 3-0 neles. Confesso que eu não tenho acompanhado a Universidade Católica, mas eu acho que o Grêmio vence sim. Eu vou falar 3-1 para o Grêmio e para o Inter 2-0. O Inter que não conta com o Guerreiro, que é o artilheiro do Inter nessa Libertadores, tem 3 gols contando a pré-Libertadores, 2 sem contar a pré-Libertadores. Mas conta com o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, o jogador que tem 8 gols nesse campeonato e tem sido muito importante para a equipe colorada. E o último grupo da Libertadores que contém um time brasileiro é o grupo G, o grupo do Santos. Santos que no começo do ano era treinado por Gesualdo e mesmo sem conseguir mostrar um bom futebol, é líder do grupo. Venceu fora o Defensa e Justiça por 2-1 e venceu em casa o Delfim por 1-0. Fecha o primeiro turno desse grupo em casa, jogando contra o Olímpia na terça-feira, dia 15 de setembro, às 9h30 da noite. Precisa ganhar e eu acredito que vai ganhar. O Cuca chegou, deu uma nova cara para o time, o Cuca conhece bem o elenco. Era um time que era tido para estar na parte de baixo da tabela e o Cuca vem fazendo um bom trabalho. E conta com um jogador completamente decisivo, que é o Marinho. O Marinho que vem jogando muita bola e vai ser com certeza um fator fundamental. Fora jogar na Vila também é um fator fundamental para o Santos. A relação do Santos na Libertadores jogando na Vila é muito forte. E eu vou apostar o Santos que vem bem 2-0 para o Santos. E é isso, pessoal, esses foram meus palpites. Espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu fiz. E se você gostou, deixa o like aí, compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva, já ativa o sininho aí para receber as notificações. E em breve eu volto com mais palpites para vocês, beleza? Valeu!